E aí, sejam muito bem-vindos à nossa explicação visual de hoje. Sabe aquele processo que a gente faz no piloto automático o tempo todo, mas que é de uma complexidade absurda? Pois é a respiração. Pensa no oxigênio como combustível absoluto para cada célula do nosso corpo. Mas afinal, como ele chega lá? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Uma rodovia biológica fascinante e incrivelmente sincronizada que a natureza projetou para transformar o ar do ambiente em vida pura. Para guiar a nossa jornada de hoje, a gente vai seguir este roteiro super direto. Primeiro, os guardiões das vias aéreas, passando pela via de condução, depois a zona de troca gasosa, os pulmões e a pleura, e fechando com a armadura torácica. Então, vamos mergulhar nisso. A grande questão que guia a nossa análise de hoje é bem direta. O que exatamente acontece, mecanicamente falando, quando a gente simplesmente puxa o ar? Como todas essas peças físicas se encaixam e se movem juntas para garantir que o oxigênio não só entre, mas chegue milimetricamente onde ele é necessário. Parte 1. Guardiões das vias aéreas. Toda vez que a gente respira, o ar começa sua viagem passando por uns guardiões bem importantes. A nossa primeira parada são os seios paranasais. Eles são essas cavidades que ficam escondidas nos ossos do nosso rosto. Sabe quando a sinusite ou a rinite atacam forte? O que rola mecanicamente é que esses seios específicos, o frontal, o etimoidal, o esfenoidal e o maxilar, inflamam e acabam acumulando pus e secreção. É por isso que dá aquela sensação péssima de peso e pressão na testa e ao redor dos olhos durante um resfriado. Descendo um pouquinho mais pela faringe, a gente esbarra num verdadeiro herói anônimo de todas as nossas refeições: a epiglote. Olha que espetáculo, durante a respiração normal ela fica lá de boa, deixando o ar passar livremente. Mas na hora exata em que a gente engole alguma coisa, ela simplesmente relaxa e abaixa. A epiglote funciona literalmente como um alçapão biológico, bloqueando a passagem de ar numa fração de segundo para mandar a comida direto para o estômago, protegendo totalmente a nossa via respiratória. E é super importante entender o que acontece quando esse mecanismo falha. Se a epiglote não fechar direito esse alçapão, qualquer coisa que a gente engolir pode passar reto e parar direto nos pulmões. O resultado disso é o que os médicos chamam de pneumonia broncoaspirativa. O pulmão acaba se enchendo de alimento, bloqueando a passagem de oxigênio e causando rapidamente uma hipoxia severa, que é a falta de oxigênio nos tecidos. E assim chegamos à parte 2, a via de condução. Bom, depois que o ar passa salvo pela epiglote, ele precisa de uma via expressa e desimpedida. O caminho é bem estruturado. Ele flui da cavidade nasal ou oral, desce pela traqueia e se divide nos brônquios. É fascinante notar como essa verdadeira rodovia vai ficando cada vez mais estreita. Ela vai se ramificando em tubos bem menores, chamados bronquíolos, mergulhando fundo no tecido pulmonar, exatamente como os galhos de uma árvore que vão afinando até chegar nas folhas. Dando um foco especial na traqueia, que é esse tubo central vital, a gente se depara com um número bem curioso, 18 a 22. Essa é a quantidade de anéis cartilaginosos que a gente tem ali. Eles possuem esse formato de letra C e são formados por músculo liso traqueal. E por que isso importa? Porque é exatamente a rigidez anatômica desses anéis que impede o tubo de colapsar sobre si mesmo. Eles mantêm a via aérea aberta e totalmente desobstruída o tempo todo. Não importa a postura que a gente adote ou o esforço físico que a gente faça. E bem no finalzinho dessa estrutura rígida da traqueia, a gente encontra uma marcação anatômica muito específica chamada carina. Ela fica milimetricamente posicionada na altura da nossa quarta vértebra torácica, lá nas costas. A carina funciona como um verdadeiro divisor de águas, ou melhor, um divisor de ar. É esse septo de cartilagem que bifurca o caminho, mandando o fluxo de oxigênio de forma equilibrada para os dois lados do peito através dos brônquios principais. O que nos leva à parte 3, a zona de troca gasosa. Seguindo por esses ramos que ficam cada vez menores, a gente finalmente mergulha na parte mais profunda do sistema. Afinal, conduzir o ar é só o meio da jornada. Lá no final absoluto de cada ducto alveolar minúsculo estão os alvéolos. Eles são pequenos sacos de ar cercados por capilares sanguíneos bem fininhos. Pensem neles como os terminais de entrega finais do corpo. É dentro desses espaços fechados que a mágica da respiração realmente acontece, funcionando como microscópicos mercados de troca que são essenciais para a nossa sobrevivência celular. Então o grande lance aqui é um processo chamado hematose. Todo esse sistema absurdamente complexo que a gente acompanhou até agora trabalha com um único objetivo: entregar o ar ambiente, que está rico em oxigênio, até esse ponto exato. Ao mesmo tempo, o sangue chega lá carregado com o lixo metabólico do corpo, que é o dióxido de carbono.
A hematose é exatamente essa troca química genial, onde o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico pula para o alvéolo para ser exalado. É literalmente o ápice da manutenção da nossa vida. Parte 4. Pulmões e a pleura. Agora que a gente já entende essa troca no nível molecular, vamos dar um passo para trás e ver onde todo esse oceano microscópico de alvéolos fica guardado. Eles moram dentro de duas estruturas notáveis, macias e esponjosas: os pulmões. E olha que curioso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eles não são idênticos. O pulmão direito é maior e dividido em 3 partes distintas: o lobo superior, o médio e o inferior. Já o esquerdo é ligeiramente menor e só tem 2 lobos. E o motivo disso é simplesmente genial. O pulmão esquerdo tem uma incisura cardíaca, um recuo feito totalmente sob medida, só para acomodar de forma confortável a pontinha do nosso coração, que fica levemente inclinado para aquele lado. Mas para que esses enormes sacos de ar consigam inflar e desinflar o tempo todo, sem parar e sem sofrer com o atrito, eles vêm de fábrica com uma capa protetora dupla incrível, chamada de saco pleural. A primeira camada é a pleura visceral, que fica grudada intimamente no pulmão. A segunda é a pleura parietal, que forra por dentro os ossos das costelas e o diafragma. E no espaço virtual entre elas, a cavidade pleural, existe um líquido lubrificante especial. É ele que faz com que as duas membranas deslizem perfeitamente uma sobre a outra, amortecendo tudo. Mais uma vez, entender a anatomia perfeita ajuda a gente a entender as emergências médicas. Imagina se ocorre um furo acidental nessa barreira dupla de proteção. O ar do ambiente pode acabar invadindo o espaço entre as camadas da pleura. Isso é o famigerado pneumotórax. O ar que se acumula ali cria uma pressão tão forte que literalmente esmaga e aprisiona o tecido pulmonar, impedindo que ele se expanda. Para reverter isso é preciso uma intervenção médica, na qual um dreno é inserido entre as costelas para retirar esse ar e deixar o órgão voltar ao normal. Bem no centro de tudo isso, separando o pulmão direito do esquerdo, descansa o mediastino. É muito importante deixar claro que o mediastino não é um órgão, mas sim o espaço geográfico vital no peito onde o nosso coração repousa. E virado para esse espaço, na parte de dentro de cada pulmão, a gente tem o hilo. O hilo funciona como a grande porta, uma raiz. É exatamente por essa passagem única que as artérias, as veias pulmonares e os brônquios entram e saem, conectando de forma impecável os sistemas cardiovascular e respiratório. Para encerrar, parte 5, a armadura torácica. Claro que todos esses componentes tão macios e vitais precisam de uma proteção para lá de robusta, feita através de uma engenharia biomecânica de tirar o fôlego. A armadura da qual a gente está falando é a caixa torácica. Ela é montada com 12 pares de costelas que se ligam lá nas costas, nas 12 vértebras torácicas da coluna. E na frente? A forma como elas se conectam na frente é o que define a classificação delas. Os pares de 1 a 7 são as costelas verdadeiras, com uma cartilagem própria que as liga direto no osso central do peito. Depois vêm as falsas, que ficam penduradas indiretamente na cartilagem das costelas de cima. E por fim, os pares 11 e 12 são as flutuantes, que não têm nenhuma fixação na parte da frente, oferecendo uma flexibilidade que é crucial para a base do nosso tronco. Eu acabei de mencionar um osso central, certo? Trata-se do externo, uma peça-chave comprida e achatada que fica bem no meio do nosso peito e serve de âncora para uma boa parte dessa nossa gaiola protetora. O externo é dividido em 3 partes essenciais. Em cima, a gente tem um manúbrio que parece um trapézio. No centro, o corpo principal, que é mais longo, e lá embaixo fica uma pontinha bem pequena e fina chamada processo xifoide. Esse ossinho, minúsculo, tem uma extrema relevância, sendo um marco vital que os profissionais de emergência procuram na mesma hora quando vão avaliar o tórax de um paciente. Agora, olha que coisa incrível quando a gente fala das famosas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a RCP. As costelas verdadeiras e falsas não são cravadas no osso externo de um jeito rígido. Elas se conectam através de articulações que são cheias de cartilagem costal. É exatamente a fantástica elasticidade biomecânica dessa cartilagem que permite que o nosso peito expanda e retraia quando a gente respira. E mais impressionante ainda, é ela que permite que o peito seja afundado numa reanimação sem quebrar tudo. Quando a gente escuta um estalo muito forte durante uma massagem cardíaca rigorosa, na esmagadora maioria das vezes, não é um osso se partindo. É apenas o som da tensão e liberação dessa resistente cartilagem elástica entrando em ação. Nós acabamos de refazer juntos toda essa fascinante trajetória mecânica e celular que existe por trás de um simples suspiro. É uma rede surreal de colaboração mútua que trabalha dia e noite sem parar um segundo sequer. Mas eu quero deixar uma reflexão final intrigante no ar.
Considerando toda essa maquinaria perfeitamente sincronizada, que vai lá do pequeno alçapão da epiglote até a expansão superflexível das cartilagens das costelas, como uma única minúscula perturbação poderia alterar todo o equilíbrio do corpo humano? É de explodir a cabeça, não é? Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação profunda com a gente e até a nossa próxima análise detalhada.